Olá, leitores e leitores, tudo bem com vocês? Eu sou a Bel e hoje é vídeo de resenha de Por Lugares Incríveis. Eu já falei um pouco desse livro no TikTok, pra quem me acompanha lá, provavelmente já deve ter visto. E hoje eu vou trazer a resenha dele, porque foi o livro mais recente que eu li, né, se eu não me engano. E, gente, de verdade, que livro triste. Quando eu comprei ele na Bienal de São Paulo, do ano retrasado. E me falaram assim, nossa, você vai chorar muito, se prepara, porque esse livro é tenebroso, assim, de triste. E eu não acreditei, né? Devia ter acreditado, porque realmente ele é muito pesado. Antes de começar a falar do livro e o que eu achei, eu vou dizer aqui já, né, algumas coisas. Primeiro, tem spoiler. Pra quem não sabe, meus vídeos de resenha sempre tem spoiler, e eu vou estar avisando vocês. E segunda coisa, esse livro fala sobre suicídio e depressão e, enfim, esse tipo de coisa. Então, se você é sensível a esse tipo de conteúdo ou a coisas relacionadas a esse tipo, não veja este vídeo até o final. Tanto que no livro, se a gente abre, tem aqui, aviso de conteúdo, depressão, ideação suicida e suicídio. Então, se você não gosta desse tipo de assunto, passa o vídeo, tem muitos outros vídeos legais pra assistir aqui no canal, tem gameplay, tem vídeo de Harry Potter, tem vídeo de Percy Jackson, vídeos muito mais leves do que esse vai ser, tá? Eu tenho certeza. Primeiro eu vou começar a falar o que eu achei do livro. Primeiro que eu achei muito triste, tá? E eu fiquei muito triste com o final também. Eu nunca assisti o filme, porque tem um filme, eu nunca assisti o filme, inclusive eu estou com vontade de assistir agora. E eu gostei bastante, a escrita eu achei incrível. A diagramação não é tão grande, mas assim, também não foi um problema pra minha pessoa. Eu gostei, confesso que eu gostei bastante do estilo de leitura, do estilo de escrita, porque, inclusive por causa dos começos de capítulo, eu amei os das mensagens também, que eles trocavam muita mensagem, né? O Finch e a Violet, eles trocavam muitas mensagens. Então, eu gostava muito do jeito que ficou escrito, as mensagens, enfim. E, cara, eu achei o livro muito bom, de verdade. Por mais que é um livro pesado e te deixa, assim, meio pensativo sobre a vida, é um livro muito bom, é um livro gostosinho, é um romancezinho é um romancezinho meio traumático? É um romancezinho meio traumático. Mas aí, entendeu? Vai de você que quer ler. Eu gostei, porque eu não sou muito fã de romance clichê. Como muitos já sabem aí, quem acompanha desde o começo, eu não gosto por causa do livro que eu li, eu e Esse Meu Coração. Se tem algum livro de romance clichê que talvez eu goste no futuro, provavelmente pode acontecer, porque eu sou muito fã de dorama, que normalmente é sempre romance clichê. Eu adoro filme de romance clichê, só que livro não me desceu, entendeu? Principalmente Esse Meu Coração. Na verdade, eu nunca li livro de romance clichê. Eu acho que não, só esse, entendeu? E os livros de romance que eu li, que eu gostei, foi esse, que no final tem uma morte trágica, e Como Eu Era Antes de Você, que também tem uma morte trágica. Que, inclusive, Como Eu Era Antes de Você, se vocês quiserem assistir, tem resenha aqui no canal. Mas assim, eu fiquei chocada, porque eu já tinha assistido o filme. Eu já tinha chorado horrores com o filme, eu falei... E no meio do livro eu falei, não, ele vai ficar vivo. Eu lembro de pensar assim, não, eu estou com esperança. Eu realmente estou com esperança de que no final ele vai ficar vivo. E se eles só mataram ele no filme por não sei por quê. Mas eu tive esperança. Aí no final, ele tava lá. Se desvive. Ai, gente, muito triste, tá? Inclusive. E esse aqui que tem uma morte trágica também, né? Confesso que esse aqui é mais trágico que o outro. Porque o outro, pelo menos, não tem muito o que falar, né? E acho que de outro, de romance, foi Orgulho e Preconceito. Só. E Mulherzinhas, mas Mulherzinhas não é romance. Ou seja... Ah, não. É, tem Os Dois Morrem no Final também que eu li. E que também são... Também é uma morte trágica. Gente, se vocês já leram Os Dois Morrem no Final, os dois realmente morrem no final. E eles são um casal. No final eles... Aí tem um romancezinho ali, mas é bem pouquinho romance, mas tem. E também acaba com uma morte trágica. Duas, no caso, né? Eu acho que eu preciso começar a rever meu gosto literário, porque todos os livros de romance tô percebendo que tem uma morte trágica. Isso é algo pra se questionar, né? Enfim, eu gostei muito. Eu dei uma nota 3,5, 4. Eu não sou de dar 5
pra qualquer livro que eu leio. Tipo assim, o livro tem que ser muito bom. Muito bom. Então, é muito difícil eu dar 5. Provavelmente foi um 3,5, 4. É que eu não lembro a nota que eu dei. No Scooby. Eu tenho Scooby. E eu não lembro a nota que eu dei. Mas enfim, gente. Eu gostei muito, tá? Primeiro, agora vamos falar sobre o livro. Então, o livro conta a história sobre o Finch, o Theodore Finch, que a gente chama, vou chamar ele de Theo, que ele tem problema na família dele, na casa dele, ele tem problema na escola porque ele sofre bullying, chamam ele de aberração. E ele tem 2 irmãs, a mais velha e a mais nova. E a mãe, ele mora com a mãe, e aí o pai dele tem outra família, tem a mulher do pai dele e o filho do pai dele. Que ele não sabe se é realmente filho do pai dele, mas que é filho da mulher do pai dele. Vocês entenderam. Enfim. E aí ele tem problema com o pai dele, porque o pai dele é um ridículo. Sim, gente, eu só pra não falar coisa pior, o pai dele é um ridículo. O pai dele trata ele muito mal, enfim. E ele sofre bullying na escola, vocês têm que lembrar disso. Ele passa por orientação com o cara lá da escola, ele tem orientação. E no começo do livro ele fala sobre os apagões. Que no final do ano ele teve os apagões, ele faltou na escola e ele ficou apagado por muito tempo. Que foi Natal, Ano Novo, ele ficou tipo muito tempo apagado, ele fala. Bom, eu pesquisei e os apagões dele acontecem porque por causa da crise profunda de depressão que ele tem e por causa do transtorno bipolar dele. Então, nesses apagões, ele some, ele fica dias sem dar notícia, ele dorme por semanas e ele perde o controle das emoções dele por causa do transtorno bipolar. E ele tem depressão e tem transtorno bipolar. Isso foi o que eu pesquisei. Porque no começo do livro, você fica um pouco sem saber e sem entender um pouco, porque não é explicado, tipo, não tem ali explicado. Isso eu tive que pesquisar pra entender um pouco mais. Então, é um pouquinho confuso ali nessa parte da leitura, mas você consegue entender que ele é uma pessoa depressiva e que ele é uma pessoa que passa por problemas. E nós temos a Violet Marker, que ele chama de ultravioleta marcante. E ela também passa por orientação, porque há 9 meses atrás a irmã dela morreu num acidente de carro que ela também estava junto. Tava ela e a irmã dela, e só ela sobreviveu, a irmã dela morreu, e era a irmã mais velha. Então, ela fica mal por causa disso, né? Porque, pô, ela perdeu a irmã dela, e super compreensível. E aí ela tá passando por esse momento difícil. Até que o Finch, o Theo, pede pra ela fazer o trabalho da escola com ele, que seria de ir em lugares de... Qual que é o nome da cidade, Jesus? Da cidade-estado de Indiana, não lembro se é um estado ou se é uma cidade. Em Indiana, eles moram em Indiana e eles têm que ir em lugares e anotarem sobre esses lugares, conhecerem os lugares novos, é o sentido do trabalho. Ele pede pra fazer o trabalho com ela. Só que ela tem uma regra, não vai andar de carro, porque ela tem trauma por causa do acidente da irmã dela. Aí beleza, eles começam a conversar, eles começam a trocar mensagem, ele entra no Facebook só por causa dela, porque ele não tinha conta. E aí eles começam, né, a conversar e tal, até que eles vão no primeiro lugar e tal, é super legal, eles vão e eles estão começando a se entender, até que ele consegue fazer ela entrar dentro de um carro. E aí que ela começa a confiar mais nele, porque ele é extremamente insistente, ele é chato pra caramba, porque ele é insistente. Então, tipo assim, ele insistiu, até ela falar assim, você é um saco, você é insuportável, eu vou entrar só porque você fez eu perder a minha paciência. Então, assim, ele venceu por cansaço mesmo, viu? Porque ele estava determinado a fazer essa menina entrar dentro de um carro, que até eu fiquei impressionada, tá? Porque eu acho legal da parte dele, porque todo mundo ficava, não, tá tudo bem, Violet, você não precisa fazer isso agora. Tá tudo bem, então o seu tempo. Todo mundo, sabe, só passava a mão na cabeça dela e ia. E ele virou pra ela e falou assim, minha filha, você tem que viver, você sobreviveu. E, tipo assim, ok, beleza, sua irmã morreu, mas você sobreviveu. Você tem que viver, você tem que fazer alguma coisa da sua vida, né? Não dá pra ficar parada assim, sem fazer nada. E aí ele jogou na cara dela.
E aí ela foi. Enfim, aí eles vão pra vários lugares, eles começam a conversar. E o Theo, ele todo momento, ele deixa claro que ele está apaixonado por ela, que ele está gostando dela. E ele é muito fofo, tem muitas cenas fofas que ele deixa muito claro isso. É muito bonitinho, é muito fofinho. Até que ela começa também a ter sentimentos por ele. Ela demora mais, confesso. Que dá pra perceber o exato momento que ela começa a gostar dele. Porque ele é uma pessoa, ele é a única pessoa que entende ela. Então, tipo assim, né? Enfim. E aí eles começam a se gostar, enfim, aí tem o primeiro beijo, e aí eles começam a namorar. E aí acontece que ela chega tarde um dia em casa, os pais dela brigam com ela, e aí eles ficam bravos com o Theodore, proíbem a Violet de ver o Theodore, eles começam a se encontrar escondido. Só que eu não falei da parte mais importante dessa história. Como eles se conheceram? Porque eles não se conheceram no trabalho, na sala de aula. Eles se conheceram na torre do sino do relógio da escola deles. E aí que vem a parte mais irônica, tá? Porque o Theo estava lá, na torre alta. Ele estava prestes a se jogar. E estava lá a Violet. Só que o Theo, uma coisa muito importante que a gente tem que saber do Theo, é que o Theo, ele faz pesquisas. O Theo é uma pessoa muito peculiar, tá? Inclusive, ele faz pesquisa de jeitos de suicídio, de se suicidar, e porcentagem de quantas pessoas usam o método e o que acontece no método. Então, tipo assim, por exemplo, se jogar, se enforcar, tomar remédio. E ele tem várias pesquisas assim. E aí, nesse dia, ele ia fazer exatamente sobre essa da torre. Eu creio que nesse dia ele realmente não ia se jogar. Só que tava lá a Violet. E a Violet realmente estava pensando nisso. E aí ele vê ela. E aí ele ajuda ela a descer da torre do sino. E porque ele fala, ó, você. Porque ela chegou lá. Só que quando ela chegou lá, ela ficou tipo assim. Eu não quero mais, entendeu? Foi tipo assim, no calor do momento que ela foi e tal, enfim. E ele fala, olha, se você continuar assim, você vai escorregar sem querer e vai acabar caindo e vai ter realmente um acidente. Então, vai com calma, desce e tal. E aí ele viu que a galera tudo tava olhando. E ela era amiga dos popular, do cara que fazia bullying com ele, da menina popular da escola, que enche o saco de todo mundo. Aquele povo bem chatinho, sabe? Enfim. Só que a Violet, ela não gosta de atenção. Ela é uma pessoa que não gosta de atenção, ela não gosta que a atenção fique nela. E aí o Theo começou a gritar: sai daqui, você não precisa me ajudar. Se você tá querendo me ajudar, você vai acabar se machucando e tal, sei lá o que. Então ele fez todo mundo acreditar que a Violet estava lá pra fazer ele desistir de pular. Sendo que, na verdade, ele viu ela lá e ele ajudou ela a descer. Mais ou menos isso. Então, eles têm essa relação por causa disso. Então, ele sabe que ela tá passando por um momento difícil e ela também sabe dele. Até que o Theo. Aí agora a gente já vai pro futuro. Já passou todos os lugares, eles já foram pra um monte de lugares. Os pais dela não deixam mais ela ver ele. Enfim. Até que o Theo some. Por quê? O Theo começa a ficar ruim de novo. E aí a Violet, ela fala com os pais dela. Ela fala que ele precisa de ajuda, que ele precisa de um acompanhamento, de um psicólogo, um psiquiatra, sei lá, tanto faz. E ele precisa de um acompanhamento. Só que o Theo descobre, provavelmente, né? Ele descobre. E aí ele sai de casa, ele some. Gente, ninguém sabe onde esse menino tá. E aí a mãe dele fica: ah, ele sempre faz isso, ele sempre some. Uma hora ele vai voltar. As irmãs dele também ficaram assim. E a Violet era a única que tava preocupada, porque, gente, não é normal. Que mãe é essa que o filho some por uma semana? Ela, normal, já ele volta, gente. Ele saiu, foi dar um rolê. Pra mim, isso não tem cabimento. E aí, começa a ficar esquisito, porque ele realmente não volta. Ele demora, tipo assim, passa 1, 2 semanas. Começa a demorar muito pra esse menino voltar. E aí, começa a achar estranho, né? E aí a Violet começa a buscar ele e tal, buscar por coisas dele, enfim. Até que ela vai para um lago, que foi um dos lagos onde eles visitaram, em uma das andanças dele, porque eles chamavam de andanças. E ela vai dar Ela, como que fala? Ela acha o carro dele lá, a Kombi.
Acho que era uma Kombi. E ele acha as roupas dele dobradas lá perto desse lago. E aí ela chama as autoridades. Quando eles chegam lá, eles vão ver no lago e eles acham o corpo do Theo já sem vida. E aí ela entra em negação, né? Porque ela vê o corpo e tem que ter uma cena, tipo, muito pesada que ela fala: não é o Theo. Não, eu não reconheço esse corpo. Só que a mãe dele foi e a mãe dele reconheceu. E foi esse o final que a gente teve pro Theo. E aí eu fui pesquisar o porquê que aconteceu isso, que provavelmente foi em uma das crises do transtorno bipolar dele, das crises de depressão dele, ele foi pro lago. Enfim, né, vocês já sabem. E aí, no final, tipo, mostra ela muito mal, muito mal. E aí, no final, ela decide acabar com as andanças, né? Ela ia nos últimos lugares, porque faltava alguns lugares pra eles visitarem juntos. E em todos os lugares que ela passa, ela percebe que o Theo passou lá, antes do lago. Então, ele deixou coisas lá. Porque o objetivo das andanças, eles tinham que levar uma coisa com eles e deixar uma coisa. Então, por exemplo, eu deixei uma assinatura na parede, mas eu tenho que levar alguma coisa, eu levo uma pedra do lugar. Era tipo isso, era uns negócios assim. E aí todos os lugares que ela foi, ele tinha deixado algo pra trás. E aí ela percebe que ele terminou as andanças sem ela. E ela fica meio chateada por causa disso e tal. E, enfim, e aí é isso, né, gente? Esse livro é realmente o avião. Enfim, gente, é isso. Esse livro é realmente muito triste. Eu acho que eu pesei um pouco o clima nesse vídeo. Eu falei, gente, que o livro era pesado. Mas vale muito a pena, porque essa situação toda do Finch morrer só acontece no finalzinho do livro, gente. Realmente só acontece nos últimos capítulos. Nos últimos capítulos mesmo. Então, o livro, tá? É muito gostosinho. Eles têm um romance muito fofo. Tem muitas cenas fofas dos dois juntos. Do Filch sendo um fofo com ela. Do Filch... Gente, o Filch, o Theodore Finch ama a Violet aos berros. Não é aos gritos, não. É aos berros. Falta ele escrever em letras garrafais e neon na testa dele que ele ama essa mulher. Essa menina. Gente, muito lindo, muito lindo. E eu fiquei triste, tá? Com esse final, porque eu não esperava. Eu realmente não esperava. Eu nunca tinha visto nada de Por Lugares Incríveis. E eu realmente chorei. A pessoa que falou que eu ia chorar realmente estava certa. Então, assim, eu recomendo muito para quem gosta desse tipo de romance trágico, no final. Ou se você só quer ler alguma coisa diferente, também recomendo, eu achei muito legal. Mas, se você tem problemas com esses tópicos e com esses assuntos, não leia, porque você vai ficar se sentindo uma bosta, tá? Você vai ficar se sentindo mal. Não leia, já tem aviso no começo do livro. Deixaram aviso já no começo do livro. Se tem aviso, é porque é importante, né, você seguir o aviso caso você não goste desse tipo de conteúdo, tá? Deixando claro, né? Mas, enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, deixa o like, se inscrevam, ativem os sininhos pra receber notificações de todos os vídeos novos. Eu posto vídeo todo sábado, às 3h30 da tarde. E no sábado passado não teve vídeo. Por quê? Porque eu fiquei com preguiça, gente. Fiquei com preguiça de postar. E assim, eu posto porque eu gosto. É uma coisa que eu gosto muito de fazer, é gravar, né? É uma coisa que eu gosto muito de fazer. E eu não quero que vire uma obrigação. Nessa semana eu não estava bem, não estava com vontade de gravar, falei, não vou gravar e pronto, acabou. Inclusive, eu também não tô postando no TikTok, mas no caso do TikTok é porque eu realmente tô sem tempo, gente, porque acabou as férias, eu tô fazendo muita coisa, enfim. E aí eu acabo ficando sem tempo de gravar, né? E como também eu não tô lendo muito, eu tô lendo A Rainha do Mal, né, da Malévola. Eu tô no meio do livro, mas eu não tô lendo muito, não tô mais lendo todo dia igual eu tava nas férias. Aí acaba que sai menos vídeo lá no TikTok de livro. E como eu não tô tendo muito tempo pra assistir filme, essas coisas, eu também não tô postando muita coisa no TikTok de filme, não. E aí acontece isso, né? Inclusive, eu já queria deixar um pouquinho claro, avisado pra vocês, o celular está com problema de armazenamento de memória, tá? E ele tá com problema, que às vezes eu vou tirar foto, às vezes eu vou gravar, e ele tá dando tela preta, e eu perco o vídeo, tipo, eu vou gravar no TikTok, eu tô já com 1 minuto de vídeo, dá tela preta e volta pra página inicial do TikTok, eu perco o vídeo. A mesma coisa na câmera, ou o celular trava, ou dá tela preta. Eu não sei mais o que fazer, gente, porque eu não tenho mais o que eu apagar na minha galeria e no meu celular pra resolver esse problema. Eu acredito que seja memória, porque é só com câmera, enfim. E então, se acontecer alguma coisa, se eu sumir no TikTok, no YouTube,
vocês já sabem que foi porque o meu celular não aguentou e desistiu. Mas vamos esperar que não. Eu espero, né? Espero muito que não. E é isso, gente. Comentem se vocês gostou, qual a próxima resenha que vocês querem ver. E é isso. Um beijo e tchau, tchau.